Bom, eu vou deixar, então... Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu gostaria aqui de saudar a ministra Marina Silva e todos os demais colegas presentes, agradecer a presença dela aqui, porque é importante que nós tenhamos essa oportunidade realmente de debater o Brasil e o meio ambiente. Agora, vamos falar de ciência mesmo. Vou mostrar um gráfico aqui, que ficou, pelo menos desde que eu cheguei, que eu não peguei o início da apresentação da ministra, mas praticamente o tempo todo mostrando o recorde de tempo seco de estiagem no Brasil nos últimos 75 anos. Agora, se nós vamos falar de ciência, acho que é importante nós trazermos o dado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ministro, que trouxe que em 2024, não estou falando das queimadas agora, a senhora falou dia e hora, mas não falou, aliás, hora, mas não falou o dia a que se referia às queimadas de São Paulo. Foi depois, setembro. De 1º de janeiro a 2 de maio deste ano, o Ministério do Meio, ou melhor, o INPE calculou 17.551 focos de queimadas detectados. Foi o recorde. Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministro do Meio Ambiente, era recordista nacional em número de focos de incêndio. Recorde histórico. Então, esses dados aqui são ciência, mostram apenas que as queimadas que vieram depois, certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater dentro do mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda é que esse recorde superou outro recorde anterior. Este recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro deste ano até 2 de maio deste ano, superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2 de maio de 2003, quando a senhora também era ministra. Então, o recorde anterior já era seu, a senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em 2º lugar. O 3º lugar, deputado Evair, estava com a ministra, ex-ministra Dilma, Isabela Teixeira. 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o 3º. E o 4º lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio, também Marina Silva, ministra. Então eu fico até me perguntando, primeiro, ministra, porque a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior, eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Dados esses números, é ciência. O que a senhora diria sobre si mesma? Ou então eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era a recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho. Acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. Porque o que nós precisamos lembrar é que o legado do PT de 16 anos no poder, meio ambiente é algo que se pensa em longo prazo, é o que gera, inclusive, aquilo que nós estamos enfrentando no meu estado do Rio Grande do Sul, que é a catástrofe climática maior que nós já vimos e uma inoperância do governo para nos ajudar. Não dá para ficar dizendo, eu concordo com aqueles que dizem, tem que cuidar porque meio ambiente é uma coisa só de ano a ano. É verdade. Agora, o artigo 21 da Constituição Federal diz no seu inciso 18 que compete à União, é função do governo federal planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações.
O que foi feito durante todo aquele período? A senhora foi ministra naquele primeiro governo do Lula. Depois todo o período que se seguiu, 16 anos do PT. E nós hoje, no Rio Grande do Sul, sem o solo, inclusive, mais com os nutrientes necessários, para que os nossos produtores, que aqui estão presentes, possam voltar a produzir. Eu queria saber, aliás, o que o meio ambiente está fazendo para resolver esse problema do solo perdido e degradado pelos eventos climáticos. Porque os nossos produtores estão aqui e não estão vendo nada. Nada. Não estão podendo mais produzir, e isso é questão de meio ambiente. O que o meio ambiente está fazendo, ao não ser talvez até atrapalhar, para que aconteça o desassoreamento e as dragagens dos rios no Rio Grande do Sul, que não transbordam à toa, apesar do enorme volume de água que caiu no Rio Grande do Sul. Nós precisamos lembrar, sim, que foi um efeito climático. É uma chuva como não se via no Rio Grande do Sul na história. A última enchente tinha sido nos anos 40. A gente sabe tudo isso. Vamos respeitar a ciência, mas vamos respeitar os fatos também. Eu queria saber, por isso, qual é a preocupação do Ministério com essa catástrofe do Rio Grande do Sul, quais são as ações mesmo para mitigar essas consequências dos atuais eventos climáticos imediatamente. Porque ficar aqui de, puxa vida, porque aumentamos isso, o governo anterior aquilo, isso não nos serve. Nós precisamos de soluções, senão o que acabam aparecendo são os memes, como os que são feitos a respeito da senhora, da Marina Cinzas, por exemplo, por causa desses recordes que estão acontecendo de queimada nas florestas brasileiras. Nós precisamos de solução, nem de piada, nem de ficar só botando a culpa nos outros. Isso não resolve, ministro. Não resolve. E da mesma forma eu me pergunto, nós temos aqui recordes do governo federal, é só olhar as matérias que saem na imprensa, tem aqui uma lista de matérias, é só botar no Google, viagens governo Lula, e já sai. Governo Lula tem maior gasto com diárias, dá quase 2 voltas ao mundo, gastou 65 milhões em 62 dias, Lula bate o próprio recorde em viagens internacionais. E a preocupação no Ministério do Meio Ambiente é expressada ao presidente Lula, por exemplo, com os efeitos da queima do combustível fóssil dos aviões e assim por diante, que é colocada sempre sobre iniciativa privada, sobre todos os demais. Existe orientação no Ministério do Meio Ambiente contra essa farra, não só do dinheiro público, mas de agressão ao meio ambiente que o governo faz com esse número absurdo que nós estamos vendo hoje de viagens. Então fico aqui as minhas respeitosas perguntas, ministra Marina Silva, com a intenção de que o Brasil saia desse marasmo, mas com o PT, nós sabemos que a solução, infelizmente, não vem. Gostaria de ouvir algo diferente da senhora, mas pelo histórico do PT, pelos recordes, os 4 piores anos de queimas no Brasil, os 4 foram do PT, e infelizmente nós não conseguimos ver grande esperança realmente. Obrigado, senhora ministra. Com a palavra, ministra. Os líderes são individuais, não é isso? Obrigada. Eu fiquei ouvindo Vossa Excelência e eu, sinceramente, eu tenho uma relação de muita afetividade com o Estado do Rio Grande do Sul. Em função de uma série de amigos que tenho lá, inclusive o ministro Tasso Genro, mas também pelo fato de que o Plácido de Castro era gaúcho. E vendo o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, a imprensa sempre me perguntava: ministro, o que a senhora sente depois de ter ficado uma vida toda lutando pelo meio ambiente, e isso é desde pequenininho, sofrendo as piores críticas por defender o meio ambiente, vendo o que está acontecendo agora, em 3 dimensões na sua frente. E eu respondi: a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar repetindo como aquelas pessoas rancorosas que dizem, eu te disse, bem que eu disse. Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana.
e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. E foi assim que eu fui várias vezes para o estado do Rio Grande do Sul. E conversei com alguns pesquisadores, cientistas. E um deles me disse: ministra, a senhora sabe por que aqui no Rio Grande do Sul foi tudo tão avassalador? Primeiro, porque não houve manutenção do sistema de bombeamento. Isso poderia, no caso de Porto Alegre, ter ajudado muito. No Vale do Taquari, não. Ali é uma situação muito difícil, não é? Teve município que praticamente ficou 100% alagado. Fico imaginando o que poderia ser feito para evitar uma coisa daquela. Obviamente que sempre vai ter alguém para dizer que eu poderia ter feito alguma coisa. Mas eu confesso que, além de rezar para que isso não acontecesse naquele município que ficou praticamente 100% alagado, né, não vejo que a ciência, a não ser se tivéssemos feito bem há 32 anos, 40 anos atrás, quando saiu o relatório Nosso Futuro Comum. Uma das coisas, o sistema de bombeamento. A outra coisa, a manutenção das comportas, para poder reter a água, não deixar a água invadir. E, além disso, ele disse, a senhora sabe o que agravou mais ainda? É que em 2021 foi mudada a lei das áreas de preservação permanente para que não haja muitas edificações em topo de morro, perto das encostas, para que não haja edificação à margem dos rios, dos lagos e assim por diante. Essa lei foi mudada e foi dado o direito para que prefeitos, em nome de não atrapalhar o desenvolvimento, pudessem avançar para além daquilo que é obrigação de lei. Como eu estou respondendo Vossa Excelência, eu vou deixar Vossa Excelência ser assessorado e depois eu continuo. Por favor, pode continuar a assessoria. Bem, já que você está dizendo que consegue ouvir a assessora e a minha ao mesmo tempo, a assessora continua e eu também. Então, eu fico com a impressão de que Vossa Excelência não está prestando atenção. Mas eu estou respondendo a pergunta dele. Sim, tá bom. Só registrar, nunca vi isso, interromper por causa de uma sessão. É um absurdo. É um absurdo isso aí. É um absurdo. O deputado faz uma pergunta e não quer ouvir a resposta. Mas Segue, A ministro. decisão de parar de falar foi da ministra. O tempo é dela e está passando o tempo dela. Isso, mas o deputado, presidente, uma questão de ordem, então. Se o deputado pergunta, ao menos tem que ser a gentileza de ouvir, né? Tem que respeitar que faz a pergunta, ao menos ouvir. Agora tu quer mandar nos outros deputados. Eu fui parlamentar. Eu estou aqui à disposição de Vossas Excelências pelo tempo que for necessário. E eu estava fazendo uma fala muito respeitosa com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência ainda é um deputado jovem, e eu vi Vossa Excelência me acusando de que, durante as minhas gestões, eu fui responsável pelos recordes. Sabe o que eu diria para mim mesma? Das vezes em que eu estive no governo, eu diria, graças a Deus que eu estava ali. Graças a Deus. Porque quando eu cheguei, em 2003, nós começamos a fazer uma série de esforços para fazer o enfrentamento estruturado do desmatamento da Amazônia, do enfrentamento dos incêndios. E naquele período, Roraima teve uma estiagem enorme em função do El Niño. Nós chegamos a colocar mais de 2.000 homens na linha de fogo, quando somava os esforços nossos do IBAMA junto com o Exército. Era, inclusive, uma operação de guerra ali em Roraima. E, infelizmente, no caso de Pacaraima, que é uma área que tem uma elevação, só foi possível apagar porque era de dificílimo acesso para que as brigadas pudessem chegar naquela situação íngreme
Graças a Deus, teve uma chuva. A mesma coisa, deputado, eu tenho que responder. Ele fez várias perguntas, senhor presidente. Ele fez... Não. Vossa Excelência está cortando a minha palavra? Vossa Excelência está cortando a minha palavra? É o que eu pergunto. Não pode falar na minha boca. Não, Tem regra, eu vou cumprir a regra. A senhora tem mais 30 segundos. Então, deputado, o que eu lhe digo é que eu estou aqui como convidada. Porque eu fiz um acordo. Isso. Não fez um acordo. Vossa Excelência me convidou. A liderança do governo está aqui dentro. Nós tínhamos voto, inclusive, para aprovar a convocação. Não, um bom entendimento, nós fizemos um acordo para convite. Eu nunca me recusei a vir nessa comissão. Nunca me recusei a vir. Não, nunca me recusei. Para uma pessoa ser convocada, ela é convidada. Em seguida, ela não aceita, ela é convocada. O regimento da Câmara não tem nada a ver com isso. Poderia ser por convocação? Aqui, poderia ser por convocação. Então, Vossa Excelência não fez a convocação? Não fiz porque... Eu estou sempre à disposição. Ministra, o requerimento assinado por mim e por deputado Rodolfo Nogueira é de convocação. Por elegância, eu fui procurado pela liderança do governo. Se nós poderíamos, dentro do entendimento, da sua boa vontade de se apresentar aqui, nós poderíamos retirar... Mas é claro, essa é a quarta vez que eu venho aqui, deputado. É a quarta vez. Me procurou e gentilmente... Tantas quanto forem necessárias, eu virei. Nós tiramos o convite. Porque quem não deve não teme. Eu venho aqui tantas quanto forem necessárias, 30 segundos para com o concluir a tempo resposta. que Vossas Excelências julgarem ser necessário que venha. Eu sou uma pessoa pública, estou à frente do Ministério do Meio Ambiente, devo responsabilidades à sociedade. Então, eu estou aqui à vossa disposição. E quero dizer que, de fato, fizemos um esforço muito grande. Tanto é que reduzimos desmatamento a partir do plano em mais de 80%, 83% por quase uma década. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Fomos responsáveis por 80% das unidades de conservação que foram criadas. Eu fico imaginando que naquela época, que eu sofri tanta resistência, tanto combate, para não fazer o que eu estava fazendo, vendo todas as preocupações aqui agora, com queimadas, com incêndio, com extremo climático, poderia ser tempos diferentes. Mas, infelizmente, como diz um psicanalista famoso, o sentido aparece só depois. Mas que bom que está aparecendo depois. Se não fosse essa equipe que está aqui, que conseguiu fazer tudo isso, pode ter certeza que diante do El Niño, com a intensidade que ele teve, nós teríamos uma situação incomparavelmente pior como temos agora. Senhor presidente, só fica meu respeitoso protesto, que em que pese ela usou o tempo e a gente foi respeitoso um com o outro, que assim, as perguntas não foram respondidas, salvo uma e tangencialmente. Perguntei de avião, perguntei de queimada, perguntei de Rio Grande do Sul, sobre o que vai ser feito imediatamente com os produtores que estão aqui. Então, eu sei que o senhor está fazendo regra aqui, mas lamentavelmente as perguntas foram feitas, não foram respondidas. Se tangenciou, o mesmo que já foi feito na apresentação. Se falou de um monte de coisa, mas não se responderam as perguntas. Espero que os outros parlamentares tenham mais sorte do que eu, ministra, porque nós... Não adianta a senhora estar sempre disponível, mas não está pronto para responder as perguntas. A senhora tangenciou, falou de Deus e o mundo e a lua e o sol, mas não das perguntas que eu realmente fez. Obrigado. É que Vossa Excelência, Vossa Excelência perguntou o que se faz agora para resolver o problema da mudança climática. Pela liderança do governo, deputado Newton Tato. Não, os produtores estão aqui, eles querem saber se querem voltar a plantar, ministra. Os produtores querem voltar a plantar, me desculpe elevar o tom, mas senhora ministra, os produtores estão aqui e não estão conseguindo plantar. Porque o Ministério da Agricultura não resolve, o Ministério da Economia, ontem a Haddad finalmente recebeu quase 6 meses depois. O Ministério do Meio Ambiente não resolve, os rios estão assoreados, nós não temos condição de continuar plantando. E Vossa Excelência quer resolver a mudança climática. Me perdoe, mas é vergonhoso. Sinto muito, presidente. Tempo da inscrição agora. Não, agora, então você volta para depois, que agora se eu for líder, só fala agora. Se o senhor querer falar para o seu tempo normal, você vai para a fila que só estava nela. Não, eu vou falar com a minha inscrição, que é a...